Bom dia, graça e paz. Que Deus abençoe grandemente o nosso dia, a nossa casa, a nossa família, em nome de Jesus. Você está na célula digital da família EJN, Jesus para as Nações. Fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Eu gostaria de estar te convidando para nesta quarta-feira estar ali participando, ou presencialmente, ou online, pelo canal da IEJN Alphaville, os dois grandes cultos que teremos amanhã. O primeiro culto às 15 horas, sobrenatural, e o segundo culto às 20 horas, família no altar. Temos também os nossos cultos durante a semana, das 7 horas da manhã às 8, a oração do Pai Nosso no canal da IEJN Alphaville. De segunda a quinta-feira, você pode estar acompanhando, receber uma direção de Deus para sua casa, para a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar para que o Senhor venha falar nesta manhã por meio da sua palavra. Que a palavra de Deus é a maior profecia. É Deus falando conosco, com seus filhos, com todos nós. Vamos orar. Pai querido e santo, obrigado por mais este dia, por estar aqui, Senhor, para fazer a tua vontade, não a minha, mas a tua, Pai. Eu não quero viver a vontade permissível, porque tudo que vem à terra, a nós, nossas mãos, permissão tua, é permissível. Não, papai, eu quero viver hoje como tua filha, hoje como tua filha que sou tua herdeira. Eu quero viver a boa e perfeita vontade, a vida abundante que Cristo veio me entregar aqui na terra em vida aqui agora. Não só perdoa os meus pecados, nem me dá salvação quando eu partir daqui, mas vida abundante, não ter falta de coisa alguma, papai, porque tu és meu Pai, tu és maior interessado, Pai, em nos abençoar, em nos ajudar e nos socorrer. Vem abençoar nesta manhã, Pai, a tua palavra. Vem abençoar, Pai, essa nação, os governantes, papai, tem misericórdia, os líderes, Pai. Hoje eu sei, Pai, que o inimigo ataca muito, Pai. Líderes religiosos, governantes, ele ataca, Pai, porque se ele conseguir influenciar um líder, ele vai destruir muitas pessoas, ele vai prejudicar muitas pessoas. E essa é a função do nosso adversário, Satanás, assim como fala na tua palavra em João 10:10. O ladrão só veio senão matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenha vida. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Oh, papai, obrigado. Obrigado por estar aqui mais um dia na tua presença. Obrigado, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu gostaria de ler alguns versículos da palavra de Deus nesta manhã. Vamos falar sobre expansão essa semana, sobre quando nascemos, fomos só ensinados a sobreviver, não a vencer. Mas a palavra de Deus nos ensina a vencer, porque a palavra de Deus diz, eu creio no que a palavra diz, que eu sou e que eu tenho em Jesus, que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Amém? Vamos ler alguns versículos que se encontram no livro de 2 Reis, no capítulo 3, a partir do verso 8 até o 20, que diz assim: Que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. E assim o rei Jorão e o rei de Edom e o rei de Judá partiram e marcharam 7 dias. Então a água acabou e não havia água, nem para os homens, nem para os animais de carga. Aí o rei Jorão exclamou:
estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. O rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta de Deus, o Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? Um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Jafité, está por aí. Ele era o ajudante de Elias. Ele é profeta e diz o que o Senhor manda, disse o rei Josafá. Então os 3 reis foram falar com Eliseu, mas ele disse ao rei de Israel: o que é que eu tenho com isso? Vá falar com os profetas que o seu pai e a sua mãe consultavam. Jorão disse: não, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, o Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado, o rei Josafá, o seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me traga um músico. Enquanto o músico tocava a harpa, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu, e ele disse: o que o Senhor diz é isso: façam muitas covas em todo o leito seco deste ribeirão, pois vocês não vão ver chuva nem vento, mas mesmo assim o leito deste ribeirão vai se encher de água, e vocês e o seu gado e os seus animais de carga terão muita água para beber. Muita água para beber. E Eliseu continuou: e para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhes dará a vitória contra os moabitas. Os senhores conquistarão todas as melhores cidades deles, e as cidades cercadas de muralhas. Cortarão todas as suas árvores frutíferas, taparão todas as suas fontes de água, e estragarão todas as suas terras de plantações, cobrindo-as de pedra. Amém? Nós podemos ver aqui, na palavra do Senhor, que relata sobre 3 reis. 3 reis ali que foram guerrear contra o rei de Moabe, sem a direção de Deus. Aqui nós vemos no verso 8, que caminho pegaremos? Ele pergunta: que caminho pegaremos para o ataque? Nós iremos pelo caminho do deserto de Edom, disse Jorão. Pegaram ali o caminho do deserto, um caminho que seria mais curto, mas sem a direção de Deus, sem a direção divina. Deserto. Pouco sobrevive no deserto, é raro. Eu creio assim que um deserto sem a direção de Deus é caminho de morte. É caminho de morte, sem uma instrução divina. Porque deserto é lugar de seca, onde não há água, não há nada. Aqui nós podemos ver, acompanhar nesses versículos em diante, que ali o gado, o exército estava, os animais, os animais estavam padecendo, estavam perecendo. Aí o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. Ele percebeu que iriam morrer, todo o exército, os animais iam padecer. E ali o rei Jorão exclamou: estamos perdidos. O Senhor Deus nos entregou os 3 ao rei de Moabe. Eram 3 reis: o rei de Israel, o rei de Edom e o rei de Judá, guerreando contra o reinado de Moabe, mas sem uma direção de Deus. E ali o rei Josafá temia o Deus Altíssimo, Todo-Poderoso, que não era o mesmo Deus de Jorão.
E ali Josafá compreendeu que se eles não tivessem uma palavra do Senhor, eles iriam perecer. E ali ele perguntou se o rei Josafá perguntou: existe por aqui algum profeta? E um oficial do exército do rei Jorão respondeu: Eliseu, filho de Zefate, que era o ajudante de Elias, o grande profeta Eliseu. E ali eles foram em busca de uma palavra, de uma direção de Deus. E quando chegaram mediante a Eliseu disse: o que tenho eu? Aqui ele fala. E o profeta diz, e aqui Eliseu responde: mas disse ao rei de Israel o que? No verso 13, Eliseu respondeu ao rei de Israel, que é Jorão: mas ele disse ao rei de Israel: o que tenho eu com isso? Vá consultar, vá falar com os profetas que o seu pai e sua mãe consultavam, que não era o mesmo Deus. Não era o mesmo Deus de Israel, eles adoravam outro Deus. E ali Eliseu atendeu ao pedido mediante a Josafá, que servia o Deus vivo, que temia o Deus vivo. Assim como ele diz aqui em diante: o que tenho eu com isso? Vá falar com os profetas. Aqui mais na sequência ele diz, e Jorão responde, pois foi o Senhor, pois foi o Senhor quem nos entregou os 3 reis ao rei de Moabe. E Eliseu disse: juro pelo Deus vivo, Senhor Todo-Poderoso, a quem sirvo, que se eu não respeitasse o seu aliado Josafá, que estava com ele, seu aliado, o rei Josafá de Judá, eu não daria nenhuma atenção ao Senhor. Agora me traga o músico. E ali, enquanto o músico tocava, o poder de Deus, o poder do Senhor Deus veio sobre Eliseu e ele disse. E ali Eliseu buscou o Senhor e o Senhor deu a direção. E aqui no verso 16 ele diz: o que o Senhor diz é isto, façam muitas covas. O Senhor nos diz nesta manhã: continue cavando, continue cavando, ainda que nós não estejamos vendo a promessa, ainda que ainda não tenha chegado a resposta que estamos buscando em áreas das nossas vidas. Eu não sei qual é a situação que você se encontra, mas o meu Deus sabe. Ele vê. Meu Deus está em todo lugar. Ele vê o que eu não vejo. O nosso Deus, o Espírito Santo de Deus, ele está em todos os lugares, em todos os ambientes. Ele ouve por trás das portas, ele vê, ele conhece as nossas necessidades, o que nós passamos, porque enquanto estivermos aqui, vamos ter que lutar com a ajuda do doce Espírito Santo. O Senhor irá nos ajudar a tornar nossa cruz mais leve, a sermos vencedores, como a palavra dele diz que somos. Em Cristo Jesus somos mais que vencedores. Temos a certeza da vitória. Nesta manhã o Senhor vem falar para mim, para ti nesta manhã, continuarmos cavando, que a resposta está próxima, a bênção está próxima, continuarmos cavando. E aqui ele diz no verso 17, no verso 18, Eliseu continuou que para Deus é fácil fazer isso, para o nosso Deus não tem nada impossível, não há nada impossível para Deus. O que é impossível para o Todo-Poderoso, que criou tudo que há, tudo que somos? Aqui ele diz e continuou, verso 18, para o Senhor Deus é fácil. Para o Senhor Deus é fácil fazer isso. Ele também lhe dará a vitória contra os moabitas. A vitória é nossa. Se estamos aliançados com Jesus, somos mais que vencedores. O Senhor irá nos tornar vencedores. As oportunidades irão chegar, as conexões,
as portas que estão dentro do propósito, mas para aquele que permanecer fiel e obedecer a palavra, e caminhar pela palavra. Não podemos viver uma vida contrária da palavra de Deus se queremos acessar o mais de Deus, as bênçãos do Senhor para as nossas vidas. Que o Senhor venha falar grandemente, mais e mais nos nossos corações. O Senhor fala para mim e para ti nesta manhã. No capítulo de Daniel 10:19, ele diz, e ele disse, Deus o ama, portanto não fique com medo. Que a paz de Deus esteja com você, anime-se, tenha coragem. Que tenhamos coragem nesta manhã. Então eu me senti bem, mais forte, e respondi, fale, pois o Senhor me deu novas forças. É o Senhor que renova nossas forças a cada dia. É o Senhor que renova as nossas forças para que possamos caminhar fiel, firme e obediência à sua palavra até que ele venha para nós. É o Senhor. Sabemos que o fôlego de vida que temos vem dele. Sem ele nada podemos fazer. Sem o Senhor nada podemos fazer. Aqui como ele deu a vitória a esses 3 reis contra o reinado de Moabe, ele deu a vitória. O Senhor é poderoso para mudar decretos, dar destino, mudar situações, resgatar vidas, levantar os caídos, fortalecer os fracos nesta manhã. Meu Deus é poderoso. Ele pode infinitamente mais do que pedimos, pensamos. Assim como está na sua palavra, que nem olhos viram, nem ouvido ouviram, nem jamais chegou ao coração que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Em Salmos fala que os segredos do nosso Pai é para aqueles que o temem. É temer e obedecer, não tem como acessarmos as bênçãos, vencermos. É obediência, é renúncia, é entrega, é relacionamento com o Pai. A palavra do Senhor diz que sem santificação ninguém chegará diante de Deus, nosso Pai, Senhor e Salvador, que reina e vive. Que nessa manhã nós venhamos ter coragem, sermos fortes e corajosos, assim como o Senhor disse para Josué, que ele nos deu um espírito de ousadia, não de covardia, para vencermos, para continuarmos cavando, buscando, ali acessar tudo que o Senhor já nos entregou, que a palavra diz que o Senhor já nos entregou, toda sorte de bênção. A carta de Efésios fala, toda sorte de bênção nas regiões celestiais. O Senhor já nos entregou, só temos que tomar posse e trilhar o caminho, buscar a direção, uma palavra dele para acessarmos as nossas bênçãos, para que o nome do Pai seja glorificado na terra. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por mais esse dia, por a palavra do Senhor, que é viva e eficaz, que se renova cada dia. Vamos orar. Pai querido e santo, obrigado. Obrigado por estar aqui, Senhor, por essa oportunidade. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que buscam estar na Tua presença, a caminhar em obediência, a caminhar se santificando e buscando a Ti, Senhor. Porque o Senhor diz na Tua palavra, ai daquele, e por quem vem o escândalo. Oh, Papai, que nesta manhã o Senhor venha nos fortalecer na Tua presença. Nos fortalecer na Tua presença, Senhor, para continuarmos cavando, buscando, Senhor, uma palavra, uma direção. Sim, Papai, o Senhor conhece os dias. O amanhã não nos pertence, Pai, mas o Senhor já vê aquilo que nós não vemos. O Senhor já sabe o que iremos nos tornar por meio da Tua palavra. Oh, Espírito Santo, obrigado, Pai, venha abençoar nesta manhã. A cada vida, a cada lar, a cada família. Oh, Senhor, me capacita, Pai, eis-me aqui para levar a Tua palavra e fazer a Tua vontade, Senhor. Me ensina, Pai, me ensina a Te ouvir, a Te obedecer, como está na Tua palavra. Em Isaías 1:19, se me ouvires e obedeceres, comereis o melhor que produz essa terra. Sim, Papai.
é ouvir uma palavra tua, uma direção. Eis-me aqui, Pai, para continuar cavando, assim como tu deste a ordem ali para aqueles reis, continuar cavando, que eles iam vencer aquele exército, que o Senhor daria a vitória. Nada é impossível para ti, não existe. Não existe nenhuma adversidade, nenhum obstáculo, nada, nem enfermidade, nem situação alguma que fique diante de ti, Senhor. Tu és poderoso, Senhor, para mudar decretos, situações. Tu és poderoso, Pai, para fazer coisas que em questão de horas, de minutos, vai depender de mim, de você, para que o Senhor trabalhe, para que as promessas dele se cumpram nas nossas vidas. Depende de mim, de você, ouvir e obedecer. Oh, aleluia. Santo, santo é o teu nome. Obrigado, Pai. Obrigado por este dia, por esta palavra, Senhor. Coragem, 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 coragem para vencer, buscar a presença do Pai, para entender a direção dele, para nossas vidas nesta manhã, para entender o que o Senhor tem preparado para cada um de nós nesse tempo. Coragem. Que nós venhamos ser praticantes da palavra, não só ouvintes. Praticar a palavra, para acessar o que o Senhor tem para nós. Tem que ter obediência, tem que haver entrega, relacionamento, para nos manter de pé e não escandalizar a palavra de Deus, não envergonhar o nome de Cristo. Oh, Senhor, que nesta manhã, Pai, o Senhor venha abençoar grandemente a nossa vida, a nossa casa, a nossa família, nossos parentes. Tem misericórdia, Pai, dessa humanidade, dessa nação. Tem misericórdia, Papai. Entrega nas tuas mãos, Senhor. Entrega nas tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fique com Deus. Deus abençoe grandemente o nosso dia. Nos guarde, nos livre de todo o mal. De tudo aquilo que nós não vemos com os nossos olhos naturais. Mas Deus vê. Deus vê e muitas das vezes Ele mostra por meio dos olhos do Espírito. Para nos guardar, nos livrar. Que o nosso inimigo não é a carne nem o sangue, não é o nosso próximo, não é os nossos irmãos. Nosso adversário é invisível e ele age por meio de pessoas. Mas quando estamos aliançados, quando estamos ali com Cristo, se Jesus está no nosso barco, ele não vai naufragar. Somos mais que vencedores. Eu estou aprendendo a vencer com Jesus por meio da sua palavra. Assim como o meu Jesus venceu, irei vencer em nome de Jesus, amém? Fique com Deus, que Deus abençoe paz e prosperidade. E até mais, fique com Deus, tchau, Deus abençoe.